Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Momento da mulher cristã por uma vida com propósitos, abordando lições de provérbios. Hoje nós estaremos concluindo a nossa série de lições do livro dos Provérbios, falando sobre o objetivo principal. Qual que é o objetivo principal para todas essas reflexões no livro dos Provérbios? Que o Senhor nos deu o entendimento que precisamos e que durante todas essas semanas possamos ter aprendido um pouquinho mais, buscado um pouquinho mais nos aperfeiçoar diante do nosso grande Deus. Vamos orar e em seguida abordaremos a temática de hoje. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, porque tu és Deus, tu és soberano, tu és poderoso e o Senhor tem nos permitido aprender um pouco mais de ti a cada dia. Senhor, nesta hora queremos suplicar a tua direção para esse nosso momento especial de programa, que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê o entendimento que precisamos, ó Deus, e que possamos crescer ainda mais no Senhor, no conhecimento do Santo. Obrigada por este momento. Fala aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos começar hoje a nossa reflexão com um versículo que talvez seja o mais citado do livro dos Provérbios quando se refere a palavras a mulheres. Muito se fala sobre esse versículo do capítulo 31, versículo 30, que nos diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Nosso objetivo hoje é entendermos, queridos, entendermos o porquê esse versículo é tão enfatizado no livro dos Provérbios. E nós vamos passear, né, um pouco pelo que estudamos nessa série de lições de Provérbios, até chegarmos a essa conclusão que está lá no último capítulo do livro dos Provérbios. Bem, amados, o livro dos Provérbios ele tem 31 capítulos, né? Desses 31 capítulos, nós reservamos alguns temas, não trabalhamos 31 temas, porque alguns seriam repetitivos. Então, nós reservamos alguns temas que entendemos que seriam relevantes para a nossa abordagem. Dentre esses temas, nós começamos falando de sabedoria, falamos de criação de filhos, vigilância, confiança em Deus, falamos de casamento, caráter, pureza, sucesso, vida doméstica, o que sai da sua boca, os cuidados com a língua, virtudes, aprendizado, fidelidade, escolhas, orientação, ira, que é o nosso pior inimigo, humildade, bom senso, disciplina pessoal e falamos de lar na última semana. Então, percebam que nós temos aí vários temas, nós temos em torno de 20 temas que já foram abordados até aqui, e hoje nós fecharemos com o 21, programa de número 21 da série.
ok? Dentre todos esses temas que nós abordamos nesse período, o principal que nós podemos extrair é que existe um padrão de Deus para a vida humana. Existem orientações claras de Deus para a nossa conduta. E nós entendemos que é possível, dia a dia, nos aperfeiçoar, aprender a fazer escolhas coerentes, aprender a confiar em Deus, a buscar de Deus aquilo que a gente precisa, termos o domínio próprio e a mansidão para lidarmos com as situações cotidianas. Então, de uma maneira abrangente, o Senhor nos ensina no livro dos Provérbios, pelas reflexões desse livro, a termos disciplina pessoal, a desenvolvermos o fruto do espírito, né? Domínio próprio, mansidão, termos um caráter coerente com aquilo que pregamos, com o Cristo que seguimos. Então, muitas foram as questões. O livro dos Provérbios, ele traz lições práticas para a nossa vida, para quaisquer áreas da nossa vida. Fala de finanças também, que foi um tema que nós não aprofundamos, mas que também fala. Então, de uma maneira geral, ele trabalha caráter, postura cristã e nos dá dicas de como conduzir a nossa vida de maneira coerente essa com a vida cristã, com aquilo que Deus projetou para o ser humano. Interessante entendermos que Deus, quando nos criou, ele nos dotou de capacidade para sermos pessoas íntegras, para vivermos honrando a Ele, adorando ao seu nome e nos desenvolver de forma saudável segundo as orientações que Ele mesmo nos deixou, né? Inicialmente, Deus falava diretamente, né? Depois ele começou a falar por meio dos profetas e por fim ele nos deixou a sua palavra. Então Deus sempre se preocupou em orientar aqueles que criou e que ama e que amou de forma incondicional, a ponto de entregar o seu próprio filho Jesus Cristo para como sacrifício vivo, né, pelos pecados cometidos pela raça humana. Ao entrarmos em Provérbios 30, estamos percorrendo águas profundas. Um capítulo que nos ajuda a conhecer verdades mais profundas sobre Deus, o Santo, a fim de podermos viver melhor os nossos dias e a nossa vida à maneira dele. Então, o objetivo principal do capítulo 30 dos Provérbios, somando-se a todas as temáticas que já desenvolvemos nessa série, é que nós possamos viver melhor os nossos dias e a nossa vida à maneira de Deus e que possamos conhecer a Deus verdadeiramente. A Bíblia é o único lugar onde nós encontramos a informação real, idônea, verdadeira, que amplia o nosso conhecimento sobre Deus. Esse conhecimento sobre Deus vai melhorar a nossa conduta diária e aprofundar a nossa adoração. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu entendo que eu preciso aperfeiçoar a minha conduta e muito mais eu adoro a Deus. Porque eu passo a entender que não é por mérito meu, que é um amor, é impossível de se medir e de se entender humanamente falando, o amor de Deus por nós. O que ele fez por nós. Então, quanto mais eu conheço, mais eu melhoro, me aperfeiçoo
e mais eu adoro, e melhor eu adoro, porque aí eu estou conhecendo de fato quem é esse Deus. É maravilhoso entender tudo isso no livro dos Provérbios. Se você perdeu algum desses temas, não conseguiu estudar qualquer um desses 20 temas anteriormente tratados, todos eles estão disponíveis no canal do YouTube, no meu canal, canal do Momento da Mulher Cristã, melhor dizendo, no YouTube. E você pode assistir cada tema desse, fazer suas anotações e reflexões. Hoje nós estaremos concluindo essa temática e que o Senhor nos dê ainda mais entendimento daquilo que Ele deseja que aprendamos. Então, o objetivo principal de todas as temáticas desenvolvidas e do capítulo 30, onde o livro dos Provérbios já está chegando ao final, é conhecer a Deus. E é claro que nós, para conhecermos a Deus, nós precisamos, né, nós precisamos ter algumas atitudes, né, muitas das quais nós já estudamos, que vão permitir que conheçamos a Deus de forma mais profunda e apurada. Conhecer a Deus, então, requer algumas características. Primeira delas, humildade. Conhecer a Deus requer humildade. O autor do capítulo 30 declara que está aberto e humildemente admitindo a sua ignorância. Ele reconhece a grandeza de Deus, o quanto Deus é grande. Ele, inclusive, cita quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem arrumou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra. Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, ele se referindo à criação, ele coloca: quem é esse que fez tudo, coisas tão grandiosas, que foi capaz de fazer coisas tão grandiosas? E aí ele reconhece humildemente, ele admite que ele conhece muito pouco a respeito de Deus e reconhece que ele é pequeno. Ele reconhece a sua própria incompetência para entender quem é esse Deus que fez todas as coisas. Então, se nós temos essa atitude de humildade diante de Deus, reconhecendo que temos dificuldade até mesmo de compreender esse amor de Deus, né? O comprimento, a altura, a profundidade, como diz a palavra, se nós reconhecemos que não temos capacidade suficiente para entendermos esse Deus, nós já temos uma primeira característica que vai nos permitir conhecer de fato esse Deus, reconhecer a grandeza dele e reconhecer a nossa dependência desse Deus. Reconhecer que ele governa, que ele faz tudo como lhe agrada e que nós somos alvos do seu amor e da sua misericórdia. Reconhecer isso vai nos ajudar a viver o nosso dia, o dia a dia, olhando para o alto, olhando para o Senhor, olhando para Deus, confiando verdadeiramente no Deus que faz todas as coisas, que pode todas as coisas e que é Senhor de todas as coisas. Segunda coisa é que conhecer a Deus requer um coração submisso, que tem também um pouco a ver com a humildade, né? Entender e admitir a sua ignorância sobre Deus,
reconhecer o seu orgulho em pensar que conhece a Deus, porque nós, muitas vezes, por termos um relacionamento com Deus, ainda que superficial, nós achamos que já conhecemos a Deus, né. Então a gente precisa reconhecer que nós, de fato, não conhecemos. Nós temos alguma experiência, nós vivenciamos algumas coisas, mas conhecer a Deus de fato, nós só vamos conhecer, queridos, na eternidade, na glória. Porque aí nós vamos ter a o conhecimento real de Deus. Então a gente precisa abrir mão desse orgulho de achar que conhecemos e que sabemos como Deus age, o que ele vai fazer, porque nós não sabemos. A Bíblia diz que os pensamentos dele, de Deus, são muito mais altos que os nossos pensamentos. E os caminhos que ele traça são muito diferentes, muito mais altos, muito mais assertivos do que os nossos caminhos. E começar a contemplar a magnitude do poder, da força e do mistério também, que envolve o nosso Deus, porque ele vai nos permitir conhecer alguns aspectos, né, e outros não. Então a gente precisa, a cada dia, reconhecer que somos criaturas, somos pequenos e termos um coração submisso, sujeito à vontade de Deus e àquilo que ele traçou e planejou para nós. Conhecer a Deus requer, então, acreditar na Sua palavra. Podemos acreditar em Deus porque nós confiamos na Sua palavra. Podemos confiar sempre, 100% do tempo, que o que estamos lendo na Bíblia é uma imagem 100% precisa de Deus, dos seus propósitos e da sua vontade para nós. 100% do que está na palavra de Deus é aquilo que Deus quis revelar a nós, e isso é 100% verdade do que do que existe registrado na palavra sobre Deus, os propósitos dele e a vontade dele para nós. Então, humildade, coração submisso, acreditar na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E requer confiar, acreditar somente na palavra dele. Então, a gente precisa entender que todo conhecimento que nós desejamos e precisamos ter sobre Deus está contido na Bíblia Sagrada. Então, o que precisamos fazer? Ler a Bíblia antes de qualquer coisa e julgar todo o restante, tudo que a gente ver, ouvir ou ler em outras fontes, julgar pelo que a Bíblia diz. Então, é conhecer a Bíblia e a cada nova informação ou situação, checar na Bíblia se as coisas são exatamente assim. Porque a Bíblia Sagrada é a fonte verdadeira do conhecimento de Deus e dos seus propósitos para mim, para você, para o nosso país, para a humanidade. Conhecer a Deus, então, requer humildade, coração submisso, acreditar na sua palavra e somente na sua palavra. A palavra de Deus, então, ela é a base, é a nossa regra principal de fé e de prática. E nós precisamos lê-la, conhecê-la, para então termos condições de comparar
todo o resto que a gente ouve de outras fontes, que a gente lê de outras fontes com a verdade da palavra de Deus. Então não tem como conhecer a Deus sem ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que Deus inspirou homens. Homens santos foram inspirados por Deus para deixar tudo isso registrado para o nosso aprendizado. Deus, além disso, ele tem como papel tem um papel muito importante na nossa segurança, proteção e bem-estar. Ele promete ser o nosso escudo, né, e nos manter seguros. A nossa função é sempre confiar nele, voltar-nos para ele, correr para ele e nos refugiar nele quando estivermos em perigo ou carentes de proteção. Deus, ele orienta, ele criou, ele orienta, ele preserva, ele protege e nos sustenta até o dia que ele nos chamar. Um ponto, queridos, extremamente importante do capítulo 30 de Provérbios, que está enfatizado, é que quando a gente conhece a Deus de forma mais profunda, nós almejamos integridade espiritual e força para manter a nossa integridade, mesmo quando confrontados pelas tentações da vida diária. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu quero viver de forma íntegra. Só que a gente também entende que pela nossa pequenez, pela ação do pecado em nós, pelas tentações diárias que enfrentamos, nós entendemos que precisamos de força para manter essa integridade. Então, quanto mais eu conheço a Deus, de forma mais profunda, mais eu desejo me manter íntegro. E mais eu preciso pedir a Ele dia a dia forças para manter essa integridade, para me manter firme, mesmo diante das situações desafiadoras da vida, para que a minha conduta se mantenha íntegra, mesmo diante dos desafios. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu desejo, mais eu busco, mais eu almejo integridade espiritual e reconheço que preciso de Deus também para manter tal integridade. Concluindo então nosso nossas lições de Provérbios, no capítulo 31, nós vemos a descrição da mulher sábia, que é a mulher sábia de Provérbios, né? E no capítulo 31, ele vai abordar como que essa mulher alcança a excelência e como nós podemos alcançar excelência. A excelência, então, é resultado do caráter, e o caráter é cultivado todos os dias, a cada escolha feita. Falamos aqui sobre caráter, né? A excelência é o resultado desse caráter que nós desenvolvemos segundo os padrões bíblicos, segundo a vontade de Deus. E esse caráter, ele é e precisa ser cultivado todos os dias. A cada situação em que precisamos fazer escolhas, lembram do estudo sobre escolhas? Sujeitando essas escolhas à vontade de Deus, sujeitando-nos a Deus em humildade, nós vamos cultivando todos os dias esse caráter. E aí temos condições de fazer as escolhas certas, coerentes com o padrão bíblico. Aí alcançamos a excelência. Como alcançar a excelência? Buscar
cultivar dia a dia o nosso caráter de acordo com os preceitos de Deus. A excelência é resultado do caráter. E o caráter é cultivado todos os dias. Eu não estou pronta hoje, eu não estava pronta ontem, eu preciso cultivar todos os dias. Cultivar todos os dias os valores bíblicos, os preceitos de Deus com relação ao caráter, para que eu alcance a excelência. A excelência vai ser o resultado disso. E isso tem que ser construído a cada dia, em cada novo desafio, a cada escolha que precisarmos fazer, sujeitando cada situação à vontade do nosso Deus. E fechando essa nossa reflexão de hoje, a excelência a nós mulheres é tornar-se bela aos olhos de Deus. Eu sempre disse para vocês que, com relação ao livro da Elizabeth George, 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber, ele se aplica a mulheres e a homens, a toda criatura. E eu posso concluir hoje com vocês que a excelência é nós, suas criaturas, seus filhos, tornar-nos belos aos olhos de Deus. Então, é um padrão extremamente alto, mas é um padrão possível quando nos sujeitamos dia a dia a buscar viver segundo as verdades bíblicas, segundo as orientações da palavra. O livro dos Provérbios é um livro que traz orientações práticas. É um livro que temos que ler continuamente, para nunca nos esquecermos das orientações, né? Então, adquira o hábito de ler e estudar o livro dos Provérbios. E entenda que a excelência, no caso da mulher sábia de Provérbios, a excelência para Deus é tornarmos-nos belos aos olhos dele. Enganosa é a graça, vã a formosura, vãs são as conquistas, vãs são as riquezas, vãs são as coisas adquiridas. Já sabemos, aprendemos com o próprio Salomão que tudo é vaidade, correr atrás do vento. A excelência é tornarmos-nos belos aos olhos de Deus. Então, precisamos de humildade, precisamos de nos submeter, sermos submissos a Deus, acreditar na Sua palavra, buscar na Sua palavra as orientações que precisamos e aplicarmos dia a dia na nossa vida para que o nosso caráter seja cultivado até alcançarmos a excelência, que é tornarmos-nos belos aos olhos de Deus. Queridos, é um padrão elevadíssimo, mas Deus sabe que é possível a nós, dia a dia, construindo a cada dia, vencendo os desafios com sabedoria. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite, que o Senhor nos mostre dia a dia o que precisamos aperfeiçoar. E não se esqueçam, lições de Provérbios são lições para a vida. Aprenda a compreender todos os ensinamentos que estão no livro dos Provérbios e viva segundo o coração de Deus. Seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. E aí sim, dia a dia, você vai caminhando em santificação até chegar à excelência, que é tornar-se belo aos olhos de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que faça que busquemos dia a dia, semana a semana, ano a ano, até o dia que Ele nos chamar, que busquemos a excelência, busquemos viver com integridade aqui
diante de todos os desafios que o Senhor permitir que sejam colocados diante de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos ensine, e que as lições de Provérbios possam ser relevantes para a sua caminhada cristã. Em nome de Jesus. Amém.